Estamos até agora em preliminares no Supremo. Ainda não falamos do julgamento de ontem, anteontem e hoje. Então, vamos deixar para daqui a pouco quem quiser. Vamos ao professor Auri Lopes Júnior. Boa noite. Boa noite, prazer. Os colegas de mesa. É sempre um prazer voltar. Claro que esse é um tema interessante. Eu me alinho mais na linha do professor Antônio Marcelo. E, claro, eu concordo com o Juliano, eu gosto das críticas, eu gosto da forma como ele fala as coisas, e acho que tem que ser dito, até porque tem um detalhe, eu acho que é muito importante essa contribuição para romper um pouco com essa liturgia, essa arrogância do direito, e principalmente transformar o direito e um julgamento em algo mais íntimo e menos intimidante. Eu acho que a gente tem que fazer uma cruzada, assim, até por uma ampliação e uma maior visibilidade do espaço democrático. Essa visibilidade do julgamento contribui sim para fortalecer a democracia, nesse ponto eu concordo muito contigo. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou um ferrenho crítico da toga, lato sensu, considerada, e de toda essa liturgia. Mas o que se viu no Supremo nesses dias, eu acho que, em linhas gerais, o julgamento que faz aquele ato é positivo. Eu acho que isso é muito positivo para o fortalecimento da democracia, para a visibilidade, para a ampliação do conhecimento das pessoas de como se dá um julgamento. E com isso também a formação de uma massa crítica de que, primeiro, é um juiz no mundo, são seres no mundo. Eles também brigam, também têm dor nas costas e também têm uma vaidade imensa. E talvez esse seja um dos grandes problemas do poder, essa vaidade, essa arrogância, essa coisa, que infelizmente permeia o direito e permeia nas esferas mais baixas também. E isso faz parte. Não precisa mais, até o aluno do direito ele já começa como estagiário e já bota uma gravata e já anda com uma pasta de código, já com uma pasta e pendura 3 celulares. Formou, já é doutor. Então já é Aí toca o telefone no escritório, alô, aqui é o doutor. Doutor fulano, ele bota na porta, sabe? E se esconde atrás da linguagem também. Às vezes, se vê, nesse julgamento nós vimos ali situações, os advogados principalmente, né? Um contraste. Você tinha alguns advogados, que é o que se espera hoje, na minha leitura como profissional, o advogado técnico, que vai lá, que é pontual, que é objetivo. Ninguém tem mais tempo para perder com firula, nem com latinês, nem com juridiquês. Você tem que analisar a prova, ser técnico, ter conhecimento interdisciplinar. Quer dizer, se está trabalhando, sei lá, num crime econômico, você tem que ver como é que funciona o mercado econômico, o mercado financeiro. Mas você ainda teve ali a representação da velha guarda, daquele discursão, de quem bateu, mas não bateu em ninguém também, ou seja, que não falou nada, disse, não falou nada. E as pessoas estão vendo isso e estão vendo também uma transição do direito de ontem para o direito de hoje, e quem sabe até de um Tribunal Supremo que amanhã realmente tem um papel de guardião da Constituição, de uma Corte Suprema, e que se ocupe mais de julgar, menos dos embates pessoais, da firula, da arrogância, da disputa de vaidade, que eu acho que isso é um grande problema. Mas eu acho assim, Juliano, nesse ponto eu sou um pouco menos crítico que tu. Eles estão julgando. Já é alguma coisa. Levou 7 anos. Mas, vê bem, é um mega processo. Se nós trabalharmos no direito, o processo não funciona bem nos grandes casos e no micro. Certo. E isso é a realidade. Quer dizer, a gente sabe que os juizados especiais criminais, no micro ali, a coisa não está funcionando bem. E nos macro processos também não funciona bem. Mas aqui levaram 6, 7 anos, mas estão julgando. A maioria estava apostando que isso não seja julgado, que ia prescrever antes. Não, os caras estão julgando, estão saindo condenações, vai ter efetividade sim, porque a seguir nessa linha de condenações são penas elevadas. O peculato vai de 2 a 12, lavagem 3 a 10, sai regime fechado. Zé de Seu sai regime fechado. Quer dizer, a maioria ali se condenado, regime fechado, não tem prescrição. E ainda sobra a quadrilha, que vai ser o grande, que é o último a ser julgado. Eu acho só o que me... sai dali. Material, ele considera a lavagem também, né? A lavagem, pena alta e outra, você vai trabalhar com curso material. Eu, particularmente, eu só não entendi até agora, não compreendi. Olha, trabalho há muitos anos com julgamentos em órgãos colegiados e tribunais. Esse voto fatiado deles, dessa maneira, de votar por capítulo, eu não tinha visto. Eu estou achando muito estranho. Isso é o que eu quero falar logo depois. Vamos trabalhar depois. Mas isso aí não é calculado pelo Joaquim Barbosa? Não, a questão é a seguinte. Primeiro, eu não posso... calculado para chegar lá nos ADC? Não se pode dizer que está errado. Errado não está. Porque ele começou... Ok, errado não está. O tempo todo não faz por parte... onde saiu o dinheiro. Não, mas vamos por parte. Não faz parte da sistemática ordinária de julgamento. Geralmente você fatia o voto, preliminares e mérito. Porque o crime agora é o fato. Então se julga o fato e os fatos. E não a pessoa. Exatamente. Está posto lá o julgamento. Ele está fazendo um julgamento por pessoas, por capítulo. Isso é o grave. Mas é indesvinculável a pessoa e o fato. Mas tu julga o fato. É legalmente desvinculado. Não, a questão toda... Tanto que os concursos, eles se estabelecem a partir da aferição dos fatos, evidentemente, com a sua autoria. Não, peraí. Eu não julgo o lazier, só uma recapitulação. Qual é o crime? O crime é pegar dinheiro... Sim, o crime é peculato. O fato é... Nós vamos pegar dinheiro e comprar
a consciência de parlamentares para votar. Muito bem, esse é o fato. Isso é crime. O que fizeram os ministros que faltaram primeiro? Ter nascido não é ter crime. Para ver essa compra de consciência dos deputados, vamos lá saber de onde saiu o dinheiro. Isso. E é o que eles estão fazendo. Se tiver autoria. Quem é o autor do Mas não é fato? assim que se julga. E outra coisa. Não, isso mas aqui, eu acho que é sabe onde inteligente que- o critério. Não, vai dar problema. Não, é isso vai que dar toca problema. o presídio central. Basta ser negro, analfabeto e pobre, tu tem endereço. Não, mas aqui não Vai tem dar- nenhum negro, aliás, tem um negro, mas muito... Como Não, tem estou uma falando do grande- presídio central. Não, é que o Juliano está falando o seguinte: o que não se quer é um julgamento de pessoas. Tu tem que julgar é o fato. Esses são Porque os isso é efeitos. inconstitucional. Vai Entendeu? ferir dignidade, Claro, dignidade. individualidade. Isso nós Agora Essa é a tem- complexidade. A gente tem que voltar para uma Eu questão não que tô discordando esse de voto vocês, fatiado pode criar um problema sério com a aposentadoria do Peluso amanhã ou depois. Ah, sim. Por quê? Porque nunca se viu um julgamento assim. Qual é a noção tradicional de julgamento? Relatórios, sustentações orais e o voto. E o relator faz voto inteiro, o revisor faz o voto inteiro, e depois se vota Mas se inteiro. começasse Se o pela Peluso- ordem natural de outros antecedentes, Eu quero chegar não num ponto- chegaria também no Peluso? Chegaria. Levaria tempo. Não, porque o Peluso tem prerrogativa até para votar amanhã se quisesse. exatamente. Ele poderia dar o voto dele e se aposentar amanhã e não Artigo prejudicaria. 135 do regimento Bom, interno. Agora, vamos abrir um capítulo se daqui a não pouco for pra- assim, vai dar problema. Nós, Agora, nós só para precisamos encerrar. abrir 2 capítulos aqui no programa. Um daqui a pouco para o Zé Dirceu e um para o ministro Peluso. Certo. Deixa falar o professor Marcelo Guazelli Peruquim, para a gente equiparar os tempos. Boa noite. Boa noite, Lazier, os companheiros de debate, queridos amigos. Tenho grande satisfação de estar nessa mesa tão qualificada hoje. Bem, eu vou tentar me aproximar um pouquinho da proposta do Lazier no programa e do Carboneira e fazer uma análise um pouco diversa dos colegas, que foi uma análise política mais ampla, para tentar centrar um pouco em alguns aspectos que me parecem relevantes técnicos do julgamento. Primeira questão que o professor Auri levanta, que tem muito fundamento, o relator, Lazier, ele propôs uma estratégia de voto. Essa estratégia de voto, ela tem uma contradição, que o tribunal não se debruçou nessa contradição. Porque se a lógica da proposta do relator era seguir os moldes da imputação, ou seja, da acusação do Ministério Público Federal, o primeiro réu que deveria ser julgado não o foi, que é o José Dirceu. Exatamente. E eu não vi no plenário justificativa do relator nesse sentido, nem nenhum ministro levantar o porquê isso não se deu. Nós sabemos que os colegas têm experiência bastante em tribunais, às vezes essas questões não chegam no plenário, não ficam visíveis, mesmo num julgamento público como esse, televisionado, transmitido pelas rádios, porque às vezes internamente se decide que a questão não deva aparecer. Ou seja, pode haver uma razão para que o Dirceu não tenha sido o primeiro julgado. Qual seria a risca? Talvez uma tendência que o relator possa ter aberto para os pares. Mas do só um porquê parênteses, é deixá-lo... que até para as pessoas entenderem, geralmente quando o relator elabora o seu depois. voto, ele encaminha para os demais. Seu Todos projeto de eles, voto. seu É, projeto de projeto voto. de voto. Todos eles já têm conhecimento de como é o voto do Joaquim Barbosa. Sim, ele disse que ia distribuir. Sim, mas ele tem Não, que ele tem que distribuir. distribuir. Sim, sim, sim. Talvez isso tenha sido feito Aliás, Ou talvez não tem prova nenhuma, e aí nós construímos o grande estudo do Procurador da República do Rio Grande do Sul, que diz que, como as mãos limpas sem ter prova nenhuma, condenou o mandante. Por que será, né? Mas que coisa interessante. para voltar um pouquinho atrás do que foi dito, se o Joaquim Barbosa distribuiu o voto dele por inteiro, ou foi só nessa parte? Não, foi inteiro. Não, inteiro. Provavelmente Então, projeto de voto todo inteiro. o Supremo já sabe, Sabe, se todos, o José Dirceu está condenado ou não pelo relator. E sabe o voto E revisor. qual o revisor fundamento? também. Tem o voto revisor. Ele já Qual a sabe. estratégia? Por isso que o Lewandowski estava tão, de certa forma, brabo com a história de fatiar. Ele disse: acabaram com o meu voto, foi uma coxa retalho. Ele tinha uma estrutura de ele voto. teve que no final de semana Refazer o Ele voto disse, inteiro. eu refiz. Ele disse, eu refiz. Conclua. Tem uma outra questão que eu gostaria de levantar para a mesa, que eu acredito que nós podemos debater depois. Nós estamos próximos, Lazier, de assistir, no mínimo, 2 fenômenos interessantes nessa, que é a maior ação da história do Supremo. E aí, o tamanho da ação e a complexidade também traz essas dificuldades, até de criação de métodos que eles nunca haviam enfrentado e outros que estão tentando reproduzir. Bom, essas penas que já foram... As penas não, mas as condenações que já foram proferidas pelo relator e pelo revisor já vão garantir, no meu cálculo aqui, mesmo que não tenham sido ainda fixadas, no mínimo regime semiaberto para os condenados. É daí Por para baixo. fechado. E isto quebra um pouquinho a lógica de que muitos imaginavam que não daria nada nesse julgamento.
Tem que botar colchonete pela na prisão. previsão de Aí tem pena, detalhe. pela previsão das penas de corrupção passiva, da ativa e do e peculato. peculato. Sim. Porque o peculato são penas Corrupção pesadas. Sim. Corrupção ativa e lavagem de capitais, Aí que também ainda tem. não foi enfrentada pelo Lewandowski, Isso. que será enfrentada Isso, amanhã. aí tu já remete para o fechado. De 4 a 8, semiaberto, Semiaberto. colchonete no presídio. Às Mas de lá, 8, a partir de 8, fechado. Colchonete em qual presídio? Nesse aqui, não. Não, no Plaza, ou coisa assim. Não, porque eles não vão para o lugar. Não. Eles cumprem pena num presídio estadual. Eles vão para Papuda. Em tese, eles têm direito não, a cumprir. presídio. Não, eles têm normal, direito, normal. eles Presídio têm normal. direito a cumprir Privilégio. pena Sim, na mas Papuda cidade é um onde presídio vivem. normal. Sim, Presídio da sua cidade. Esse é o privilégio. Eles vão, Eles tecnicamente têm- é isso. Pode ser Porto Alegre, se tivesse algum. moram. Esse é o privilégio. Onde eles moram. Já disse, eu moro em São Paulo. Vai lá Sim. para... Tem um outro fato que eu gostaria de comentar com os colegas, esse é muito interessante. O Peluso se aposenta no dia 13 de setembro. O 135 do regimento, o artigo, dá a ele a prerrogativa de postular o presidente à antecipação do voto. Só que no dia 13 de setembro, pelo andar da carruagem, eles ainda estarão, os ministros, votando os capítulos, sem fixação das penas. Isso. Só que tem um detalhe aí. Quando o Peluso for antecipar o voto, ele é obrigado a antecipar o voto na íntegra. Sim. Com a pena. Então ele vai ser o claro. primeiro a Como fixar é que ele as vai... penas. Antes do condenar- E relator, outra, como é que vai antes ser um do voto revisor? condenando no 3 e depois Ele ele não sai... tem como E aí, dar o como é que voto fica? parcial. Então, talvez o primeiro Vai dar ministro problema, que vai claro, fixar isso é as penas claro, é o vai dar Peluso. Sim, Vai e, dar e problema. tem alguma disposição que diga que um outro ministro não possa dar a pena completa antes do relator? Em tese não tem vedação, mas há um consenso, já foi votado, está deliberado, que é por capítulos e que as penas só serão fixadas um a um a partir do relator após fechado o veredito, absolvição ou Mas condenação. peraí, ontem quando saía do tribunal, com aquele mundo de repórteres atrás, um deles fez a pergunta ao presidente Aires Brito, e o caso Peluso, ele vai poder votar ou não? E ele, olhando para trás, para os microfones e câmeras, disse, ele é que vai decidir. Porque ele Porque pode ele pedir para antecipar ele pode o voto pedir, ou o Aires não. vai dizer assim, ou não. Agora, como que vai ser? E isso aí vai ser um problema pela fixação muito da É um sério. problema, porque, na verdade, a prerrogativa de solicitar a antecipação do voto é do Peluso e de mais ninguém. E outra, se alguém for votar amanhã, depois da manhã, por exemplo, a ministra Rosa Weber, se ela pedir vista, quebrou toda a estratégia. sem dúvida. Ela tem Pediu esse vista, direito. quebra tem tudo. essa Qualquer um que prerrogativa. peça Tem vista, outro quebra a detalhe, estratégia. toda a ela votação. pode trazer o voto só na segunda sessão, não na primeira. Exatamente. Então, Se ela pedir cada vista- um tem prerrogativa de pedir vista. Isso pode atrasar o julgamento sem Mas previsão. cada ministro não tem uma cópia do processo, não, né? Mas ele pode pedir uma vista a partir do quê? Se De ele está dúvidas ouvindo, as legitimadas. dúvidas estão Não, emergindo mas- naquele momento. Sim, mas peraí, ela tem cópia de todo o processo. Sim, mas as ela tem sustentações orais, por cópia, exemplo. ela tem cópia dos votos inteiros do relator e do revisor. Certo. Vai pedir vista para quê? Por exemplo, Livre defesa, convencimento, só surgiram pra- dúvidas a das prerrogativa, quais ela a questão pode da se defesa sentir de incapaz evasão de de continuar com a divisas. posição dela. Ou eles Luzia. trazem um É documento que constitucional a demonstra ela o isso. recolhimento tributário. Exatamente. As sustentações Ela não orais. pode ser condicionada a nada previamente. Conclua. E além disso, o pedido de vista, ele independe de qualquer motivação. É, exatamente. É a prerrogativa do ministro, né? Mas, como sempre, no direito, os romanos resolvem tudo. Panis et circenses. Fazer o intervalo, Acho que alguém vai pedir vista? começamos pelo doutor Auri e já vou lhe perguntar a opinião sobre o que pode acontecer com José Dirceu, que é uma grande curiosidade. Para mim. Auri, essa eu me sinto representado. Eu adoro. Uma pergunta leve. Não vou nem falar. Porque convenhamos, aqui nós temos 4 professores de direito: constitucional, penal e processo penal, E constitucional. estamos 2 de constitucional e 2 de penal e processo penal. São 4 professores. Moral da história, como o negócio é se crime, 4 é com eles. professores- Se 4 professores Mas não é têm condições de projetar uma opinião sobre o que vai acontecer com José Dirceu, quando se conhece por inteiro a peça da denúncia... Mas não se conhece a prova. Sim, mas peraí. nem o processo. Mas peraí. Mas o Que é relator muito importante. tem feito... Tem que achar uma tese O defensiva. relator, aliás, o relator fez alusão a várias provas. Mas como vem votando em capítulos, não citou as provas referentes a ele. Então é muito fácil os senhores chegarem aqui e dizer assim, olha, como eu não conheço a prova... Quer saber o meu desejo, a minha vontade? Eu me abstenho. Quer a minha vontade? Eu quero que condene o Zé Dirceu. Como cientista Mas político, ele mas vai assim, ser não, condenado. Deixa para dizer Como vontade. Mas é- Agora, não, mas eu posso juridicamente, antecipar. é diferente. Não antecipa o voto. Me deixa antecipar uma posição rápida. Não, mas depois dele é a sua. Não, já antecipo. A estratégia que a acusação montou necessariamente É passa espia pela dorsal. condenação Mas dele. Sim, Se não sim. condenar o Zé Então, Dirceu... por isso que eu acho que
essa opção do Joaquim Barbosa, ela foi super calculada. É para montar uma estrutura Claro. que quando chegar lá no fim não tem alternativa. E aí diz assim, Exatamente. presume-se que Zé Dirceu era o chefe da quadrilha. Claro. Aliás, tem um procurador da República do Rio Grande do Sul. E na verdade a quadrilha que fez um condenada mega condena o estudo. líder. Imagina se o cara não é do Rio Grande do Sul, nós estávamos questionando aqui. Vamos dar o nome dele, o Dr. Douglas. O que me incomoda é isso, o procurador do Rio Grande do Sul. Mas o Douglas não, ele é um procurador da República, Sim, mas de primeiríssima linha. reconhecido por sua inteligência, Claro. por sua cultura, e foi convidado pelo Procurador-Geral. eu estou preocupado não é com isso. O Roberto Gurgel para participar. Olha, eu estou preocupado é com a nacionalidade gaúcha. Não sei o que, do Rio Grande do Sul. Só um pouquinho, gente. Claro. Só um pouquinho. Ele é um procurador da República Da República. do Brasil. Do Brasil, né? Ele é um brasileiro Sim. de altíssima qualidade. Então, o estudo dele é o estudo do Estado brasileiro e não uma contribuição da gauchada para o deslinde da maior causa do Supremo. Ora, gente. E possivelmente o Dr. Douglas Fischer está nos assistindo. Mas claro, que gosta mas muito desse programa. eu faço questão de dizer Já isso. veio aqui. A pergunta do nosso telespectador. Na sua opinião, com base nos primeiros votos já expendidos pelos 2 ministros, acha que a maioria dos réus do mensalão, a maioria será penalizada? Telefone 8401-0360, respondendo a opção 1, sim. A maioria será punida. Opção 2, não será punida. Voltamos.